E vem conferir a crítica da série Fallout. E parece que finalmente Hollywood começou a andar nos trilhos de como fazer adaptações de videogame. E eu tenho uma explicação para isso. É porque finalmente as pessoas que jogavam os jogos são as pessoas que estão no comando da direção dessas produções para poder fazer com que elas deem certo. Porque Fallout, apesar de não ser a melhor série do mundo, com certeza é uma série boa, muito boa e vale seu tempo. E por que eu falo isso? Porque para quem cresceu nos anos 90, praticamente não tinha adaptações de games. E para mim, que sou de 97, os anos 2000, cada adaptação que tinha, uma era pior que a outra. Tanto que as pessoas que cresceram na minha geração se abraçam na ideia que a adaptação de Silent Hill é muito boa. E eu já fui uma dessas pessoas que protegeu isso. Mas revendo hoje, eu posso garantir que o filme não é bom. E hoje em dia, apesar de estar tendo algumas derrapadas, como por exemplo, o filme do Mortal Kombat, o filme mais recente do Resident Evil, a série do Resident Evil, eles começaram a acertar com séries como The Last of Us, como o filme animado do Super Mario, como os filmes do Sonic, que também funcionam bem, e agora com a série Fallout, que de novo é muito boa, apesar de não ser a melhor coisa do mundo, como muita gente está vendendo por aí. Bom, o primeiro acerto da série para mim seria a forma como eles escolheram dividir a narrativa em 4 núcleos diferentes, porque a gente está vendo um mundo pós-apocalíptico, então é muito interessante a gente ver visões diferentes desse mesmo mundo, e é isso que eles fazem, dividindo em 4 núcleos. O primeiro núcleo seria o núcleo da Lucy, que é uma menina que nasceu dentro do bunker, ela nunca viu o mundo de fora, então ela vive numa pessoa inocente e ela vai, a partir daí, sair do bunker e vai conhecer esse mundo. Isso é muito interessante, porque a partir daí a gente acaba conhecendo o mundo das visões de uma pessoa inocente, uma pessoa que não sabe o que esperar. Ela vai esperar a bondade das pessoas, afinal ela cresceu num lugar que só tinha bondade. Aí a gente vê um segundo núcleo, que é o núcleo praticamente do morto-vivo, do necromancer. E isso é muito interessante, porque é um núcleo de alguém que é o oposto da Lucy. É um núcleo de uma pessoa que nasceu antes da explosão da bomba atômica e que está vivo simplesmente por causa da radiação que existe. Isso é muito interessante, porque é uma visão de uma pessoa do passado, que viu o mundo no seu auge, como pode-se dizer assim, e agora passou por toda a catástrofe que está vivendo. Então se a Lucy é uma visão otimista desse mundo, o necromancer, o cara que acabou de renascer, o morto-vivo, ele é aquela pessoa que tem aquela visão pessimista do mundo. Esses 2 núcleos já são super interessantes, porque são o oposto um do outro. O terceiro núcleo seria envolvendo o personagem do Maximus, que seria a parte militar desse universo. Como que a parte política e a parte militar cuida desse mundo que está destruído. E isso também é muito interessante, o conceito, pelo menos inicial. E a gente também tem a parte do Norm. O Norm, ele é irmão da Lucy, e ele ficou dentro do bunker e ele vai investigar o que está acontecendo ali. Então também nessa parte política, nessa parte de investigação, vai fazer com que a gente conheça dentro do bunker. Veja pessoas que nasceram lá dentro, com aquele otimismo, e também procure saber as sujeiras que existem nesse mundo. São 4 núcleos muito interessantes, e eu elogio isso muito do Jonathan Nolan, porque o jogo ele pode ser um jogo muito famoso, como Fallout é uma franquia de jogos muito famoso, mas o Jonathan Nolan, ele é um cara que realmente é um excelente roteirista e um excelente contador de história. Inclusive, eu acho ele um melhor contador de história do que um diretor. E a gente consegue perceber isso nos primeiros episódios. Os 2, 3 primeiros episódios são dirigidos pelo Jonathan Nolan. E apesar dele construir muito bem o universo, você consegue perceber que em alguns pontos ele não consegue desenvolver tão bem os personagens, os atores em cena. Você vê que ele é um pouco travado nisso. Mas em escrever roteiro, você vê que ele consegue tirar muito bem desse universo que tem um mistério no mundo pós-apocalíptico, assim como ele fez perfeitamente nos filmes de seu irmão, o Christopher Nolan, quando ele escrevia os roteiros, e também quando ele foi mais incisivo e mais participativo em projetos como Westworld, onde ele tinha praticamente a cara do projeto. Então você vê que ele é muito bom, e aqui na parte de roteiro, ele consegue ser criativo em dividir em 4 núcleos, pegar a essência do game e dividir em 4 núcleos. Isso é interessante, apesar de novo, os primeiros episódios
terem algumas falhas de direção, principalmente em como ele dirige alguns personagens e alguns atores em cena. Mas dividir esses 4 núcleos e a premissa ser interessante é diferente de ser desenvolvida de uma forma interessante. Para mim, desses 4 núcleos, tem 2 que funcionam muito bem, são a alma da série e fazem com que a série seja muito boa e vale seu tempo. E para mim tem 2 que não são ruins, mas são cansativos e realmente dá vontade de você parar num ponto. Eu vou começar falando dos 2 núcleos que funcionam muito bem, que é o da Lucy e também seria o do morto-vivo. A Lucy, que aqui na série é vivida pela Ellie Purnell, é uma atriz excelente. Eu já fui muito fã dela quando eu assisti a primeira e a segunda temporada, mas principalmente a primeira, de Yellow Jackets. Ela tá participando da série, ela não é a principal, mas ela chama atenção pela sua atuação. Eu gostei muito dela lá, e quando eu vi que ela tava na série, eu já fiquei muito empolgado. E aqui ela mostra isso. Ela é a que tem que entregar a maior evolução de personagem ao longo da temporada. Ela que tem que começar com alguém, é aquela que é mais visível em tela, pelo menos. Porque ela vai começar com alguém que ela, de novo, é inocente, tá saindo, que vai acreditar que o mundo é um lugar que ainda tem salvação, e ela vai terminar a série de um lugar completamente oposto. E isso é muito interessante, porque a evolução da personagem é visível em tela, e o roteiro escreve muito bem ela, inclusive com ela dialogando muito bem com os outros núcleos, como o do morto-vivo e também o do Maximus. Ela é uma atriz muito boa, e o núcleo é muito bem feito, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, e a atriz manda muito bem no papel dela, e a jornada dela funciona bem ao longo dos 8 episódios. Você consegue perceber o quanto isso vai evoluindo e como a história dela é muito importante para o universo ir crescendo aos poucos. Eu gostei muito disso. E o mesmo vale para o ator Walton Goggins, que faz praticamente o morto-vivo. Eu achei muito interessante esse personagem por vários motivos. Eu gosto muito da interação dele com a Lucy, quando os dois estão em cena, é muito legal para mostrar o presente e o passado de gerações diferentes, mas ele é o que vai trazer pra gente o passado. E eu gosto muito do núcleo dele, porque além do ator ser muito bom, ele atua muito bem, e você vê como ele perdeu a fé na humanidade ao longo dos episódios, ele ainda consegue trazer um passado muito interessante. Ele é o que vai trazer as principais revelações da série, ele é o que vai trazer as principais viradas de uma maneira que, apesar de serem previsíveis até certo ponto, é legal de como eles vão trabalhando, como eles vão costurando uma crítica política ao longo da série dentro desse núcleo. E ao mesmo tempo é legal porque ele consegue mostrar como que as guerras funcionam, como que as guerras evoluem e como as guerras chegaram a ter praticamente uma destruição em massa ali. Afinal, estamos falando no começo da série, praticamente da corrida espacial, da Guerra Fria e como aquilo afeta todo mundo. Como às vezes uma guerra é criada por nós mesmos. Isso é muito interessante. E de novo, ver a evolução de um personagem que começa já desiludido com o mundo, como ele era antes de ser destruído, e depois de ser destruído, piorar tudo, é muito legal. E o gancho dele para a próxima temporada, assim como o da Lucy, é muito interessante. Você termina esses 2 arcos pensando, eu quero ver a próxima temporada. Porque quando esses 2 agora se encontrarem, aí vai ser muito interessante. Uma Lucy diferente, querendo abrir os olhos de todo mundo, com realmente o morto-vivo ali, querendo realmente encontrar sua família. Os 2 juntos vão querer revolucionar esse mundo. Então são 2 arcos que são muito bem apresentados, muito bem desenvolvidos, que acrescentam e dão mais vida para esse mundo, ao mesmo tempo que são os arcos que têm ótimos personagens. Então eu adorei isso, sem contar que as sequências de ação e o CGI dessa sequência tem que ser destacado, porque normalmente essas séries poderiam não ter tanto orçamento. Tem bastante orçamento e você vê isso em tela. Quando eles colocam umas baratas gigantes ou a criatura do mar gigante, você vê o tanto de investimento que teve na série de Fallout. Mas se eu elogiei as 2 atores e os 2 núcleos, os outros 2 não funcionam tão bem pra mim. Começar pelo que funciona um pouco melhor, que é o núcleo do Norm. O núcleo do Norm é interessante porque ele vai mostrar o que está acontecendo dentro do bunker e vai ter grandes revelações ali. Mas o ponto é, eu não gosto muito do ator que faz o Norm, eu não gosto muito do núcleo dele, e apesar da ideia em volta do núcleo ser muito interessante, que é a ideia de vamos mostrar até onde o lugar mais tranquilo do mundo também é pessimista, eu não gosto muito de como eles desenvolvem essa ideia ao longo da série. Eu acho que faltou atores melhores ali, tem bons, mas faltou melhores, faltou personagens mais cativantes, personagens mais envolventes, que não deixasse o núcleo tão chato. O mistério fez com que a gente se interessasse tanto, mas os personagens e como o núcleo vai se desenvolvendo não me agrada. De novo, os mistérios deixam tudo legal, mas em volta não é tão interessante. E o outro é o Maximus. Eu não gosto do ator que faz o Maximus, ele é o pior dos 4 principais, eu não gosto da progressão do personagem, não acho que ele é bem trabalhado, não acho que é um personagem cativante. A cada minuto eu torcia pra ele morrer porque ele não era um personagem legal, e pra mim, ele era o que tinha uma grande motivação de justiça pra ser o melhor ali, pra mostrar a parte militar, política de uma forma tão interessante. Pra mim, ele foi desperdiçado como um personagem chatíssimo, muito chato de acompanhar mesmo, e o ator pra mim
não está bem no papel dele. Então você tem dois núcleos que funcionam bem e dois que não funcionam tão bem. Com uma parte técnica de uma série muito boa, com uma trilha sonora que te passa a sensação de estar acontecendo ali. Eu gosto de como a série, pelo menos por boa parte, no começo, ela cria bem o mistério, mas eu também tenho que criticar o final da série. Eu não sou muito fã de como o final da série foi feito. A ideia para uma próxima temporada é boa. O gancho para continuar, eu gosto muito. Mas aquela parte de ser completamente expositiva quebra coisas boas que a série fez até ali. Muito do que faz a série funcionar é os mistérios de o que está acontecendo, quem são aquelas pessoas, aonde a gente vai daqui do ponto A ao ponto B. E no final vira um e o outro personagem falando em cima do prédio completamente expositivo. Eu odiei esse final. Não odiei, mas eu achei que poderia ser melhor pensado. No fim, Fallout é uma série muito boa, que com certeza vale seu tempo, porque até os núcleos ruins eu vejo coisas boas nele. Mas no fim, eu ainda vejo que tem muita coisa para melhorar numa próxima temporada. Concluindo, Fallout é uma série muito boa e com certeza vale seu tempo, porque foi o que eu falei, até nos pontos negativos eu consigo encontrar coisas positivas. Mas de novo, a série não é perfeita, eu vejo muitos problemas nela. É aquela série que, quando eu vejo coisas boas, são muito boas, mas as coisas ruins também me incomodaram bastante. Mas mesmo assim, foi o que eu falei, gosto de ver que as séries baseadas e filmes baseados em games finalmente estão ganhando um caminho certo, e é uma série que, de novo, se eles consertarem os problemas que cometeram na primeira temporada, que são fáceis de arrumar, são fáceis de consertar, essa pode se tornar a melhor série baseada em games até agora. Melhor produção, adaptação, mas nesse momento ela ainda não é. E por isso que eu fecho a série Fallout com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série Fallout? Que notas daria para ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.